Eu estava num congresso, num ministério muito grande em São Paulo. E tinha uma cantora louvando o hino. Mas ela cantava assim, meu Deus, fogo caía mesmo. Mas ela era muito, assim, tinha muita autoridade pra cantar e tal. E eu ia pregar nesse congresso. E quando ela tava cantando, todo mundo falando em mistério, aquela coisa toda, sabe? E eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu vi ela com 7 anos de idade, sendo separada para um espírito maligno. Quando eu abri o olho, eu olhei ela cantando e o Senhor falou comigo: todas as vezes que ela tá dando um salto no ministério dela, esse espírito maligno vem e puxa ela pra desonra. Aí eu falei, mas como? A mulher canta, fogo cai, uma loucura. E Deus me dá esses mistérios também. Às vezes eu vejo assim, a pessoa... Já aconteceu comigo, William. Só que quando é assim, eu tenho muito cuidado de ver assim a pessoa ou cantando ou pregando absurdamente, e eu ver assim, cheirando cocaína. E Deus me mostra, entende? Já aconteceu isso. Entendo muito. Aí ela pegou, quando ela desceu assim do altar, aí eu falei, Deus, se for pra eu entregar pra ela essa revelação, ela vai me convidar pra comer, pra alguma coisa. E daí o marido dela terminou o culto, e ela era a cantora da convenção. Quando reunia as convenções, ela que cantava, tá? O marido dela pegou e falou bem assim pra mim: missionária, vamos comer alguma coisa? Quando ele falou isso, me doeu a espinha. Eu falei, não acredito, Deus. E eu tava na cidade dela, tá? Com o pastor presidente dela. E daí ele falou assim, onde você tá hospedado? Eu falei, em tal lugar. Daí ele falou assim, vamos fazer assim, ó. Hoje nós vamos comer num lugar ali, mas outro dia eu vou fazer na minha casa, uma comida bem... Eu falei, misericórdia. Aí a gente foi comer nesse lugar e tal. E daí ela veio, muito querida, muito educada, conversando comigo. Você olhava pra ela, William, você não dizia que tinha alguma coisa oculta. E eu olhava pra ela e Deus me mostrava o espírito na vida dela. Quando passou alguns dias, o marido dela me levou na casa dela pra comer. Eu fiquei ali naquela cidade, ali acho que uns 20 dias naquela cidade, só pregando no campo, ou mais. Aí eu fui na casa dela, e daí ela pegou e falou assim, eu falei, Deus, eu preciso de um sinal, que se o Senhor não me der um sinal, como é que eu vou mexer nesse negócio, e depois eu vou embora, como é que fica esse negócio? Só que antes de eu sair de Foz do Iguaçu, lembra do pastor Juliano? O pastor Juliano me entregou uma palavra, ele falou assim, faz assim com as suas mãos, missionário. Eu fiz, está descendo uma unção de libertação na tua mão pra algo, lá na cidade onde você vai. E daí eu falei isso com Deus, falei, Deus, se o mistério tá comigo na vida dessa mulher, eu preciso de um sinal, porque se eu mexer aqui e depois ir embora, essa mulher vai morrer. Porque é assim que acontece com os espíritos. Quando você mexe e não termina. Eles matam as pessoas. Peguei, cheguei, ela pegou e me chamou pra conversar no quarto dela. E daí ela pegou, olhou dentro do meu olho. Ela falou assim, eu sei que você tem algo de Deus pra me passar. Pode me passar. Aí eu falei pra ela assim, quem é que te falou? Daí ela parou assim, olhou dentro do meu olho assim. Ela falou, foi Deus. Eu falei, então se foi Deus, você entende que foi Deus? Ela falou assim, então eu preciso te falar algo. Você com 7 anos de idade, você foi separada para um espírito maligno assim, assim, assim. E todas as vezes que você vai deslanchar, esse espírito maligno, ele te derruba no adultério. E agora Deus me mostra, sabe aquele pastor, o presidente, assim, assim? A rapaz dela fez assim, ó. Deus mostrou vocês deitados numa cama nua. Aí ela começou a chorar, William. Chorar. E ela abriu a boca e falou bem assim pra mim. Gravei 2 músicas e fez sucesso. A minha agenda não para. E depois que eu gravei essas 2 músicas, o pastor da época, o pastor presidente da época, se apaixonou por ela. De um jeito. E ela caiu com ele. Aí ela falou assim pra mim, assim, você precisa me prometer que você não vai contar pro meu marido. Eu falei, claro que não. Eu só quero te ajudar. Aí ela me falou bem assim, esses espíritos não me deixam em paz com meu marido. Toda vez que eu tenho relação sexual com eles, me dá uma alergia, um grosseirão, que dá a impressão que o problema tá no esperma dele. Porque quando ele ejacula dentro de mim, ela falou bem assim, tudo fica a carne viva. E ela falou pra mim, e a gente fica até 1 mês. E quando eu tô no adultério, isso não acontece. Olha só. Aí eu achei muito forte. Tô todo arrepiado aqui. Ai, rapaz, que aqui o negócio foi forte. Na época, tinha uma missionária nessa cidade que era uma mulher muito usada por Deus. Uma mulher de oração. William, ela gostava muito de cantar corinho de fogo, essa missionária. Bem moreninha. Só que ela não tinha afinação nenhuma. Sabe aquela coisa desafinava? Mas quando ela cantava, os espíritos malignos se manifestavam. E daí eu falei pra ela assim, cheguei, peguei 2 mulheres e falei assim, olha, eu vou fazer um trabalho de libertação com uma irmã assim, eu preciso da ajuda de vocês, eu não posso sozinha. Ela falou, tamo junto. Aí nós fomos na casa dessa cantora. O marido dela todo me desdenhando, sabe? Não acreditando, tal. A gente não contou tudo que, né? E nem pra essas mulheres também não sabia. Era só eu e ela que sabia. Ela tinha quase 2 metros de altura. Ela era muito grande. Mulher bonita. Fomos na casa dela. Aí,
coloquei... Ela tinha uma mesa de madeira pesada pra... Sabe, lapacho? Pesado pra caramba. Ela ficou sentada aqui, essa missionária de frente com ela, e a intercessora perto da porta. E o marido dessa mulher perto da pia. E eu tava atrás dela. E eu comecei a falar pra ela assim: fulana, tudo que eu falar você repete. Falei, missionária, pega na mão dela. Vamos guerrear. Ela foi falando. Quando chegou os 7 anos de idade, ela fez isso aqui, ó. Aí a missionária fez um toque pra mim. O negócio tinha baixado nela. Quando eu fui dar a volta, não deu tempo. Ela levantou tão rápido. E do jeito que ela levantou, com a mesma proporção, ela levantou a mesa junto. Rapaz, acho que tinha que ser uns 5 homens pra pegar a mesa aquela. Ela fez assim. Pau, estouro. Quando a mesa caiu no chão, assim, eu fui tentar pegar ela, mas ela era muito alta. Eu fui tentar pegar ela, assim, e a missionária começou a expulsar o demônio. E o demônio não saía. E aquela coisa toda. E eu segurei ela aqui por trás, assim. De repente, o Senhor falou comigo: pra quem que eu dei autoridade? Foi pra você. Então expulsa. Cara, como é que eu ia me desvencilhar daquela mulher? Ela me prendeu na parede, eu segurando assim. De repente, William... Isso foi a única experiência que eu tive dessa forma, de ver alguém virar uma cabeça desse jeito. A cabeça dela virou. Ficou cara a cara comigo. Ela olhou dentro dos meus olhos. E aquele demônio falou pra mim: sua desgraçada, você me descobriu. Na hora, meu irmão. Não fui eu, não. Foi o Deus que eu sirvo. Porque esse aqui é um grande problema, William. Há muitos amigos que eu conheci na área de libertação que se envaideceu com o dom. E hoje estão arrebentados. E nós precisamos entender que não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. E na hora, eu falei: não fui eu não, foi o Deus que eu sirvo. E quando ela virou assim, eu consegui me desvencilhar, eu fiquei cara a cara com aquele demônio. Ele virou de novo a cabeça e eu gritei. Eu li uma vez um livro que um pastor amigo me deu. Armaduras de Deus e a armadura do diabo. E na hora veio um flash muito grande daquele livro e eu clamei pelos anjos de guerra. Quando eu falei: anjos de guerra, eu quero vocês aqui agora. Rapaz, eu nunca vi na minha vida. Todos que estavam ali dentro da casa, inclusive o marido dela que estava já se tremendo, já de medo, começaram a ouvir barulho de espada. Plém, eu tô toda arrepiada aqui. Plém, plém. E aquela mulher gritava e fazia assim. Eu falei: desci pra esse demônio agora. Ela... Mas Deus fez uma obra na vida daquela mulher. E eu falei pra ela assim, depois que ela foi liberta aquele demônio, eu falei assim: olha pra mim, você nunca mais vai ter problema na sua relação sexual. Você vai poder ter relação com teu marido, não vai acontecer isso, porque se você crer hoje, esse demônio foi embora da sua vida. Aquilo ali foi uma experiência muito forte que eu tive. Caramba. O marido deve ter saído, vamos pra casa. Caramba, gente, o mundo espiritual é demais, Yuri. Não. Cara, não tem como não se arrepiar, hein? Você tá de brincadeira. Caramba, é muito gente. Forte. Pra você ver como que às vezes parece que tá tudo ok com a pessoa, tá tudo certinho, tudo bonitinho, mas Deus revela o profundo. E eu quero até aproveitar o ensejo, né? Porque alguém pode até achar: então a pastora trabalha com libertação, eu vou pedir ajuda para ela. O meu ministério não é específico em libertação. Eu vejo mais no profético, na palavra. Mas quando Deus ele quer fazer, eu sinto que ele me movimenta para fazer. Ele me move. Às vezes são de formas específicas, né? Não que eu trabalhe especificamente com libertação. Eu admiro quem tem esse ministério, esse chamado, que eu acho fantástico. Mas eu vejo assim que quem tem um chamado para libertação tem que se dedicar só para aquilo. Porque, rapaz,